Agora a gente volta a conversar com a Carol Rosito, vamos falar de política, porque a defesa do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, contestou essa decisão do ministro Flávio Dino, que pediu a investigação do dirigente do partido pela destinação irregular de emendas. Carol, volta aqui com a gente para contar então o que dizem os advogados de Valdemar Costa Neto. Olha, Débora, foi uma nota longa, divulgada agora há pouco, então, por Valdemar Costa Neto, né, onde ele diz que a defesa, então, dele afirmou que recebeu com surpresa a decisão do ministro Flávio Dino, disse ainda que essas medidas cautelares foram baseadas em suposições, segundo os advogados, sem provas de crime. Os advogados negam qualquer tipo de irregularidade, sustentam que a atuação de Valdemar se limitou ao que eles chamam de articulação política. A defesa destacou ainda que a própria Procuradoria-Geral da República tinha se manifestado contra as medidas cautelares, né, e que vai recorrer para rever essa decisão. Além da manifestação de Valdemar, a gente acompanhou agora há pouco pelas redes sociais também, Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, saindo em defesa de Valdemar. Fez críticas à operação da Polícia Federal, dizendo que a PF teria atuado para constranger Valdemar, falou ainda em perseguição. Segundo Flávio, é natural que o presidente do PL atue politicamente junto a deputados federais, não vê, portanto, nenhum tipo de irregularidade. Vamos lembrar que hoje o ministro Flávio Dino determinou ali o bloqueio de bens de Valdemar no valor de 119 milhões de reais, que seria exatamente o mesmo valor encontrado ali em irregularidades, em emendas parlamentares, né? Valdemar é suspeito de controlar e destinar 21 emendas parlamentares, que totalizam, então, 119 milhões de reais. Diante dessa suspeita, então, o ministro também determinou, além do bloqueio dos bens, uma manifestação da Câmara dos Deputados, num prazo de 10 dias, para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, esclareça ali a destinação desses recursos, né? A decisão de Dino é um desdobramento da operação da Polícia Federal que aconteceu ainda lá no ano passado, a Operação Transparência, em que encontrou ali em mensagens de celulares de servidores da Câmara dos Deputados, assessores do próprio PL, conversas indicando que Valdemar determinava o destino de emendas parlamentares. E por que há irregularidade nisso? Porque ele não é deputado ou senador em exercício, né? Ele não tem função de parlamentar, e é prerrogativa do parlamentar dentro do Congresso Nacional fazer a indicação de emendas parlamentares. Então, foram encontradas planilhas, listas em que os servidores buscavam ali as ordens de Valdemar, indicavam essas emendas para os ministérios e usavam ali como solicitante oficial parlamentares da própria bancada, né? Carimbavam ali essas emendas que eram determinadas pelo presidente do PL. Esse foi a suspeita que foi encontrada nas investigações da Polícia Federal. A decisão, então, determina o bloqueio dos bens de Valdemar, o bloqueio também da execução dessas emendas, muitas já estavam nesse processo de execução, e ainda essa manifestação da Câmara dos Deputados. E agora há pouco, portanto, a gente viu essa manifestação de Valdemar negando qualquer irregularidade. Volto com vocês. Carol Rosito, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações ao vivo de Brasília. Onde também está a Edilene Lopes e vem para a tela conosco agora, porque a Edilene, cadê a Edilene, gente? Daqui a pouco ela vai se juntar aqui conosco. Ela conversou agora há pouco com este que você vê na sua tela, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele já divulgou uma nota dizendo, né, defendendo-se, negando irregularidades e afirmando aí que não tem nada de ilegal no envio dessas emendas. Agora sim, vejo a Edilene Lopes aqui na tela. Mas, Edilene, você falou com o próprio Valdemar. O que ele te falou sobre a decisão de hoje do ministro Flávio Dino?
Acabei de conversar por telefone com Valdemar da Costa Neto, Yuri. O que ele diz é o seguinte: ele nega que tenha assinado emendas, até porque ele não pode, não tem mandato parlamentar, não é um deputado federal, mas afirma que encaminha com frequência prefeitos para os líderes que fazem o encaminhamento dessas emendas. E segundo ele, esse é um procedimento normal para presidentes de partidos que recebem as suas lideranças das bases. Aspas do Valdemar da Costa Neto. Ele disse o seguinte sobre a decisão de Flávio Dino: é uma loucura. Todo presidente recebe prefeitos e encaminha para lideranças no Congresso Nacional. Segundo, o prefeito que não tem para quem pedir, pede para mim, que sou presidente do partido. E terceiro, é uma loucura, vamos recorrer. Valdemar da Costa Neto, então, não nega que encaminha prefeitos para suas lideranças, para que eles coloquem suas demandas e elas sejam encaminhadas em forma de emendas para serem recebidas nos municípios, mas afirma também que não fez nada de ilegal e não faz nada de ilegal, porque o encaminhamento, a assinatura, o que é feito protocolarmente na Câmara dos Deputados é feito pela liderança e pelos parlamentares. Então, Valdemar afirma que vai recorrer e que não entende essa medida do ministro Flávio Dino e que essa não é uma prática isolada, que os presidentes dos partidos recorrentemente fazem isso, de encaminhar suas lideranças locais para as lideranças nacionais, para que seja liberado recurso do orçamento federal por meio de parlamentares, Yuri. Então, o Valdemar, em momento nenhum, nega que tenha feito o encaminhamento dos prefeitos e sim, nega que tenha assinado as emendas, é claro, algo que ele não pode fazer. Sendo muito claro e muito taxativo. Eu estava tentando falar com ele há algumas horas, desde que saiu essa decisão, e agora ele falou: pode me retornar aqui. Disse: Edilene, é a primeira entrevista que eu estou dando. Eu não nego que tenha encaminhado minhas lideranças, porque eu de fato as encaminho. Esse é o papel de um presidente de partido. Tem prefeito que não tem um deputado federal de referência, então ele busca a liderança máxima do partido. Então Valdemar sendo claro com isso e dizendo que vai recorrer em tom com a nota que a sua defesa enviou agora há pouco, que vimos ser reportada por Carol Rosito, e também com o que os parlamentares haviam dito para mim mais cedo, eles negam qualquer irregularidade. Yuri e Débora.